Gente, nós estamos aqui com 3 diretores que eu tive a honra, o prazer, o presente de trabalhar juntos. Sejam muito bem-vindos, Carlinhos, Olá. Hugo, Laerte. Oi, Sá. Muito obrigada por terem aceito. Um prazer mesmo, assim, estar aqui com vocês, 3 profissionais incríveis. E acho que vai ser um bate-papo bem legal, hein? Obrigado, Sabrina, por você reunir essas pessoas que, né? A gente sempre está tão distante, mas agora pelo menos a gente para esse tempinho para se ver e se falar. Obrigado mesmo. Foi ótimo, adorei o convite. Obrigado pelo convite também, falar da minha parte. Obrigado pelo convite, por poder reunir, fazer essa reunião, esse encontro aqui. Não é fácil não, mas só a Sabrina para conseguir esse feito. Prazer estar com vocês aqui, tá? Obrigado, Sá, pelo convite. Sim. Eu estou muito emocionada e nervosa, porque eu estava falando com vocês mesmo agora há pouco. E, cara, eu amo vocês. Vocês agregaram e muito a minha vida, a minha carreira artística. E também por vocês serem quem vocês são, né? Artistas e trabalhadores. E, cara, vocês são muito potentes. Eu amo muito vocês. E aí eu quero apresentar, então, né? Vou começar com o Carlinhos, trocou minhas fraldas. Eu sempre falo isso, né? Então, Carlinhos atua na direção artística na área de produção de diversas peças teatrais, musicais, cinema e televisão. Com especialização em jazz, teatro musical e dança contemporânea, compôs a equipe de coreógrafos de mega eventos e programações gigantes como Copa do Mundo, Rede Globo, festivais nacionais e internacionais. E é nosso diretor da Vivácia de Dança, Fontenelle Criações Artísticas e sede do movimento também, né? Caraca, Carlinhos, chega! Ele não para, não. Ele não para. Eu sou um pouco imperativo, né? Eu não durmo, eu não gosto. Então, na verdade, obrigado, Sabrina, por ter chamado, me ter convidado todo mundo. E eu acho que, assim, como o Laerte falou um pouco depois, antes, né, também, admiro muito as pessoas que estão aqui, admiro muito você também como profissional, e eu acho que desenvolver esses trabalhos completamente diferentes um do outro é uma forma de até de eu me completar, né? Então, tipo, eu sempre falo, eu acho que eu não consigo fazer uma coisa só, em um momento só, e focar em um produto só. Então, eu acho que por isso que começo a desenvolver várias outras coisas, porque é uma forma de eu até me identificar, e eu gosto muito disso. Olha, tem foto do Carlinhos. Ih, gente, foto. O mais novo aí, né? Ai, que lindo, meu Deus. Tem umas fotos conceituais aqui também, ó. Bacana. Na pandemia já. Sim. Tem aqui também sobre as ondas, né? Espetáculo muito lindo, poético. Tá aparecendo a imagem? Tá Sim, aparecendo. tá aparecendo. Essa aí sou eu. Maravilhosa. Ai, que legal, tá, que maneiro. Ó, essa foto aqui me lembrou essa foto aqui, ó. Gente, olha! E aí, Laerte, né? Carlos também, né? Xará, Carlos Laerte. Verdade, por isso que a foto tem alguma coisa de comum, né? Carlos e Carlinhos. Carlos, porque, né? Laerte, né? E eu depois. Laerte, que é coreógrafo, bailarino. Senta aí, gente, que aqui tem muita coisa para falar. Coreógrafo, bailarino, cineasta, professor, ator e diretor, logicamente, que é o tema dessa live. Desenvolve carreira profissional na dança desde os anos 90, com formação em balé clássico, moderno e contemporâneo. E ao morar em Nova York, estudou as técnicas de José Limón, foi bailarino convidado da Broadway Dance Center, Harlem Dance School, bolsista na Steps,
e é diretor da Lazucia de Dança e da Academia das Artes, Carlos Laerte. Meu Deus, vai embora, Laerte. São muitos anos de trabalho, né? Uma coisa que o Carlinhos falou, assim, a gente vai enveredando para outras temáticas, né, artísticas. A gente vai se reconhecendo e vai aprendendo outros fazeres da dança. Então, por isso que acaba ficando um pouco extensivo. Mas, na verdade, é a necessidade de não estar parado, né? Assim, a gente estava falando sobre um pouquinho desse lugar de olhar, né? Esse momento que a gente está vivendo da pandemia, que você falou que o Carlinhos é um dos artistas que está mais produzindo. E isso é inerente a ele, acho que um pouco independente da pandemia. A gente estava falando sobre isso lá no evento que nós fizemos em São Paulo. E a visão que ele tem enquanto artistas, que eu conheço, são poucas pessoas. Quer dizer, hoje mais nessa geração está pensando um pouco sobre isso, né? O que eu vou estar fazendo daqui a alguns anos? Como é que eu vou estar daqui a alguns anos? Sabe, planos de carreira. Isso é bem bacana de a gente falar um pouco, né? E pensar que por isso que ele está produzindo tanto. E tô aqui, né, com esses dois profissionais que eu admiro muito. O Hugo eu conheço há muitos anos, é um admirador, é um cara também quieto na sua profissão. E Sabrina, não vou nem dizer, né? Você, trabalhando comigo, foi indicada como melhor bailarina da cidade do Rio de Janeiro pelo Prêmio Sescran Rio. Então, graças a você, né? Sobre a profissional do nosso trabalho, sobre a profissional que você é. Maravilhoso. Vamos assistir, gente, o Laerte no trabalho magnífico que ele fez? Adoro. Né? Laerte, você sabia que eu já fiz a abertura do Fantástico também? Conta isso pra gente. Eu já fiz a Dora subindo no elevador. Foi. Não, até hoje eu tenho alguns amigos sempre assim. Eu fiz vários trabalhos assim, dança contemporânea, super, assim, entre aspas, cabeçudo, né, subjetivo, que a gente fica loucubrando, nós somos artistas, vocês sabem disso, né, o Hugo sabe também, o Carlinhos sabe, né, o quanto a gente fica na pesquisa. E o trabalho que as pessoas vêm mais falar comigo é o trabalho que eu fiz no Fantástico. É incrível isso. Não é um demérito de maneira nenhuma, pelo contrário, até porque esse pensamento dessa abertura era de fazer uma coisa um pouco mais contemporânea, que não tivesse um formato mais tradicional no sentido da movimentação. Mas assim, a identificação é tão grande com esse programa, com esse tele-revista, né, que as pessoas se identificam muito. É incrível isso, desde a época da Isadora, porque a gente sempre fala sobre isso, sempre volta. E eu nunca imaginei que pudesse fazer a abertura do Fantástico, assim, isso nunca passou pela minha cabeça, por vários motivos, né, pelo, assim, estar enveredando para um outro lugar também, enquanto artista, como você falou, o cinema, que é um outro lado que eu amo, uma paixão, assim, também, enquanto trabalhar com o movimento. E, assim, eu já estava parando de dançar também, assim, não me coloco mais tanto quanto intérprete, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer essa abertura, eu falei, cara, assim, não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. E você já imaginou ser amigo da Pina Bausch? Já imaginou? Essa foto é incrível. E tomar um cafezinho com
Variche. Assim, amigos, né? Ai, Hugo Alexandre. Grande se tornou amigo, né? Nosso amigo pessoal, né, Hugo? Deixa eu ler aqui o release do Hugo. Quem dera. Pioneiro. Eu gosto dessa palavra. Pioneiro das danças urbanas no país. Fundou importantes grupos nas linguagens das street dance. Alguns deles se tornando reconhecidas companhias de dança profissionais. Desenvolveu projetos com Gabriel Pensador, Latino, Angélica, KLD, grupo vocal SNZ. Quem lembra desse grupo, gente? Eu adorava elas. E no cenário comercial de arte contemporânea, no cenário mundial de arte contemporânea, com a companhia GRN, conquistou diversos prêmios, incluindo o Best Award de Nova York. É diretor da Rio Hop Cia de Dança e do curso de capacitação em danças urbanas com dança, no qual foi o primeiro, né, curso de capacitação em danças urbanas. Quem criou foi o Hugo. Muito obrigada por isso, Hugo. Colocou no mapa aí muita coisa que não estava. Tem uma fotinha do Hugo no Egito. Ele foi ali e voltou. Meu Deus. Ela catou umas fotinhas aí que eu não... Hugo, tu precisa ter foto assim, ó. Porque a única foto sua que eu consegui foi essa aqui. Olha só. Mas a cara de ó. Olhinho espremidinho tudo, você vê, né? O Hugo, assim, ele tem uma história linda na dança. Assim, o Hugo tem uma história, assim, isso que você falou do currículo dele, de fato é pioneiro, assim, sabe? É pioneiro, é um cara sério, sempre muito profissional, tem uma história muito forte e trouxe, foi o que você falou, as danças urbanas para um lugar de elite há muito tempo, sabe? A gente já está falando sobre isso, a gente está falando agora de danças urbanas no lugar de elite hoje, talvez nos anos 2000, mas lá na década de 90 o Hugo já estava pensando nisso, já estava falando sobre isso, já estava preocupado com esse cuidado, sabe? Obrigado, Laerte, pelas palavras. Obrigado aí, queridos amigos, por poder compartilhar esse momento com vocês. Eu tenho, bem, o Laerte falando aí, eu tenho histórias. Óbvio, eu me lembro do Carlinhos, me deparei alguns momentos com Carlinhos, né, nessas cruzadas, nessas esquinas da dança, mas com o Laerte eu tenho histórias especiais mesmo, assim, eu me lembro claramente a primeira vez que eu vi o Laerte em cena, até hoje eu me lembro, e certamente foi um dos caras que me impactou. Eu estava iniciando ali na escola de dança Spinelli, vivendo dois mundos naquele momento, entre os encontros sociais, espontâneos que as danças urbanas promoviam, né, as danças urbanas daquela época, né, e ao mesmo tempo as mostras competitivas do Rio de Janeiro na década de 90. E eu vejo um cara atravessando o palco assim, aquela cena, eu falei, cara, eu não sei o que ele está fazendo não, mas eu quero fazer isso aí, igualzinho a ele. Aí depois de um tempo ele começa a dar aula na escola, na Spinelli. E eu falei, caraca, aquele cara, sabe? Era uma coisa, assim, já era um ídolo, assim, né? Eu falei assim, cara, a bota que o Laerte usava para dançar, eu queria ter a bota do Laerte, eu queria fazer a aula do Laerte, para fazer a coreografia que o Laerte estava montando, eu queria dançar, sem técnica nenhuma, mas me esforçava lá, da forma que eu podia. E, cara, foi realmente uma pessoa que acho que ele nem sabe o quanto ele me incentivou, né? O quanto eu aprendi no olhar, no conviver. E eu realmente acompanho o trabalho de vocês. Sei realmente como a Laerte está utilizando, né, como termo pessoas inquietas, como adjetivo, né? E realmente, e ao mesmo tempo poder compartilhar esse momento com pessoas inquietas, mas que são generosas, que são parceiras, amigas, que fazem prol, né, de algo que eu escolhi para a vida, realmente só tenho a agradecer, é um privilégio poder estar aqui. Que legal, gente.
Então, a gente consegue tirar conteúdo da gente de horas, né? Nós vamos tentar sermos sucintos. A live é para falar um pouco sobre a profissão de diretor, né? Que é uma profissão que a gente sempre vê nos lugares. Qualquer projeto tem um diretor-geral, qualquer projeto tem um líder, mas pouco a gente vai atrás dele e esmiuça, existe essa palavra? Claro, sim. Esmiuça ali por trás da mente do diretor, do emocional do diretor, da pessoa diretor, né? Porque, enfim, eu sou funcionária, já cansei de ouvir as pessoas falando mal do chefe, e eu cansei de falar mal de vocês, não. Como ela é inteligente, né? Mas a gente quer ver uma ótica atrás de vocês. Então, eu queria fazer uma pergunta. O que vocês acham que o diretor precisa ter como característica, no sentido de maturidade, inteligência emocional, para poder liderar artistas? E no caso de vocês não lideram quaisquer pessoas, né? Vocês lideram já profissionais formados, já pessoas grandes, diferente de você pegar uma turma, né, de alunos, montar uma coreografia, eles vão te obedecer sem questionar, ou porque eles estão ali para fazer aquilo. Mas quando a gente trabalha com artistas já formados, eu acredito que seja bastante diferente. Então, a pergunta é, o que o diretor precisa ter como característica, mesmo para poder conseguir dirigir esse batalhão? Eu acho que o primeiro olhar, tipo assim, de diretor é o cuidado, né? O cuidado com o seu trabalho, principalmente com o artista que está ali com você. Eu sempre costumo falar que o artista, ele não é nem mais nem melhor do que eu como diretor. Eu acho que todo mundo faz parte de um processo muito grande, né? Muito maior do que a gente. Então, acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter enquanto profissional é justamente potencializar aquele profissional. Que às vezes, assim como o Laércio falou, você é uma bailarina muito incrível, que tem umas potencialidades diversas, e ele foi ali te perturbar, te instigar, desafiar, até você cada vez mais extrapolar os seus limites artísticos. Até o próprio artista, às vezes, não consegue enxergar qual é o limite que ele vai. E eu acho que o diretor está ali para justamente desafiar de forma saudável, desafiar de forma direcionar o caminho, né, para onde você tem que ir, para, tipo assim, instigar cada vez mais o lado artístico do bailarino, ou do intérprete, ou do ator, enfim. Eu acho que hoje em dia não é mais só bailarino, né, a gente fala bailarino, mas dentro disso tem que ter muitas outras funções para você ativar esse lado artístico do ser no palco, né, em cena. Então. Acho que o que o Carlinhos falou foi muito bem... Foi? Eu também concordo muito com o que o Carlinhos falou, assim, na verdade, acho que a gente tem que estar muito atento com o que o outro pode trazer para você, não só quanto intérprete, né, mas que ele pode trazer para você de vida dele, né. Acho que, de fato, as coisas mudaram muito. Se você pensar que ele é só um bailarino que vai estar repetindo seus movimentos, você vai estar deixando de enriquecer o seu trabalho e o trabalho dele também. Acho que hoje em dia, cada vez mais, o artista, por isso que acho que nós, particularmente, estamos trazendo sempre artistas que têm uma história, porque cada vez mais a história desse artista é colocada em cena, né, é levada para o palco de uma maneira muito verdadeira. E o público, cada vez mais, também é muito mais inteligente, é muito mais exigente, e o público percebe isso e o público quer isso. E aí, quando você traz essa verdade do teu intérprete para o palco, o público se identifica, porque somos nós humanos, um olhando para o outro o tempo inteiro. Eu, assim, particularmente, eu gosto cada vez mais de trabalhar com pessoas que estejam trocando figurinhas comigo sobre a movimentação, sobre a história dela, sabe? Assim, eu sempre acredito que o cara que entenda só de dança, ele não entende dança. Acho que a gente tem que estar sempre falando sobre uma regrinha de tudo, sabe? Então, a história da pessoa, isso é muito importante, porque a corporeidade dela, o peso, a maneira como ela cai em cena, a maneira como ela anda. Então, assim, a gente pode, e você conversando com ela sobre isso, trazendo do subjetivo para o objetivo,
o diretor, no caso, né, tendo essa sensibilidade, esse cuidado e também esse respeito, porque às vezes tem histórias que as pessoas não querem trazer, né? Saber o limite de cada intérprete. Mas quando você consegue chegar nesse lugar em comum, nossa, é só ganho para todo mundo. A gente estava jogando lá em Joinville ano passado, esse Carlinhos vai estar esse ano, né, Carlinhos? E a gente falou assim, a gente estava jogando os solos da dança contemporânea, os solos de jazz e os solos de street. Você poderia passear mais pela dança contemporânea e do street para as duas modalidades. Você poderia pegar um solo de dança contemporânea e botar no solo de street e vice-versa. Cada vez mais a identidade do bailarino é aflorada em cena e isso é incrível. Você consegue ver e você se identifica. Então, eu como diretor, eu primo muito por isso, assim, da personalidade do artista. Gente. Bem, são muitas coisas que passam na cabeça, ao mesmo tempo vocês, né, falando através dessa provocação me desperta muitas possibilidades, né? Mas eu acho que eu posso me prender nesse momento. Acho uma coisa interessante que tem acontecido vou usar o marketing como o marketing e a área de educação usa estratégias, né, que uma das mais utilizadas hoje em dia é a ideia do design thinking, né, da ideia do na verdade a ideia do design thinking ele fala como uma ferramenta, como um método que você inicia esse método sob o mapa que eles nomeiam como uma etapa chamada mapa da empatia. Então, assim, para mim, a palavra empatia, ela é um ponto de partida para tudo, hoje em dia. Porque traz justamente essa coisa do atento que vocês estão falando, a coisa, né, de você vai se debruçar por um trabalho, você tem que ter tantas negociações, a negociação, a empatia com o ambiente que você vai oferecer esse trabalho, qual é o seu elenco, quem são essas pessoas, né? A história dela, como o Carlos falou, como o Leite falou aí, né? Tipo, você realmente entrar num processo. Tem uma menina, um canal se chama Petícia Carvalho, ela tem um canal muito bacana, se chama Dança Além da Técnica. Ela é muito boa, acho muito legal a forma que ela coloca, ela pontua os assuntos, assim, e ela propõe, né, como possibilidade de processos, mas aí é uma proposta dela, uma sugestão dela, entre processos que são unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Onde unidimensional, você tem aquela figura, a figura que eu aprendi inicialmente, lá na década de 70, ótimo, na década de 90, né, onde você é o coreógrafo ditador entre aspas, mas o coreógrafo que você, olha, eu quero assim, o figurino é assado, a estrutura, a sequência coreográfica é essa, o desenho, tudo você dita, né? Isso é uma herança que a gente herda desde, né, obviamente, da Idade Média, desde o processo, né, que nos atravessa vindo do balé clássico, essa disciplina, esse formato, mas eu entendi esse formato unilateral. E em contraponto, a ideia do tridimensional, essa ideia de onde tudo é colaborativo, você trabalha de diferentes dimensões, respeitando realmente diferentes divisões. Então, se eu trago a minha negociação, a minha forma de pensar, e faço um contraponto do que onde eu vou oferecer isso, e ao mesmo tempo com o meu elenco, nossa, eu tenho que estar um equilíbrio dessa empatia, dessa relação absurda. E aí eu também me identifico com uma fala até do meu querido amigo Bruno Beltrão, que trabalhei durante muitos anos. Uma vez, numa conversa, ele falou assim: eu gosto de entrar em trabalhos no qual eu aprendo. E juro para vocês, para mim, praticamente todo o trabalho que eu entro hoje em dia, eu entro, sabe, nessa intenção assim, o quanto eu vou aprender com esse trabalho. Não entro de verdade numa intenção de ensinar algo a alguém, mas sim da troca e principalmente de aprender, na posição de sujeito e objeto nesse processo, um processo que é artístico, mas um processo que é educacional também. Maravilhoso. Incrível. Nesse lugar, já que o Hugo entrou um pouco também na assunto de pesquisa,
Vou perguntar também para vocês como que é a pesquisa de vocês, mas eu tenho uma curiosidade. Se vocês já tiveram algum trabalho ruim, ou que a crítica detonou, ou que depois que lançou você falou, caraca, foi ruim mesmo, hein? Vocês têm coragem de admitir, se vocês lembram. Então, acho que ruim, eu nunca, tipo assim, nunca botei. Mas teve trabalhos que a gente vê que não está pronto. Você vai querer sempre estar em processo. Que você vai construindo enquanto quando ele vai para o palco ou para apresentação, enfim. Mas eu acho que tem trabalhos que não estão prontos. Você olha assim, poxa, não tem o tempo, ou você revê depois de um tempo e precisa retocar ele, ou mexer de novo. Eu nunca falo que o trabalho às vezes fica pronto. Não, tá pronto, é tipo um produto, né? Tá pronto, acabou, vai embora, tchau. Se eu achar que eu devo mexer em algum momento, assim, lá na frente, ver, não, isso não dá, eu vou mudar. Eu mudo. Ele foi só uma vez que, na verdade, foi uma questão até do Pé de Cachimbo, né? Que já é um espetáculo que está rodando até hoje, já tem, sei lá, uns 5, 6 anos. E aí, tipo assim, aí foi quando eu me toquei, pô, já tem 5, 6 anos. Então, na verdade, eu não posso mais alterar tanto ele, senão ele muda e perde a característica do que ele é. Então, foi quando ali eu falei, não posso mais mexer, eu só tenho que reproduzir ele, porque ele vira um repertório até da companhia. Então, tipo assim, foi até uma coisa que me travou e falou assim, agora esse aqui já tá pronto, eu não posso mais alterar, ou coisa assim. Mas, tipo assim, ruim eu acredito que não tenha, mas assim, existem trabalhos que na sua cabeça não esteja pronto. Eu acho assim, você olhando para o outro lado, você precisa, eu acho que ainda falta esse pontinho aqui, uma vírgula, ou tira isso, troca tudo, enfim, é isso. Então, eu acho que, sinceramente, difícil agradar todo mundo, né? Você vai ter sempre alguém para criticar, né? Então, quer dizer, eu me pego em diferentes momentos, assim, esses projetos coreográficos, com diferentes críticas. Talvez no grupo de rua, o Cracks tenha uma crítica maior, né? O Roots, assim, tem seu lado, né, que muita gente olha, né, até mesmo com a proposta inicial, muita gente olhava assim, isso é muito clichê como proposta inicial, e o desafio de você pegar uma proposta que, como ponto de partida, tem tudo para ser clichê, e você surpreender de um outro lado, trazer uma outra perspectiva, mas mesmo assim você não agradar a todos, porque se bota o nome das danças urbanas, a galera das danças urbanas, quando se depara no palco e acha que o Danilo como intérprete foi mal aproveitado, porque não usou a estética, os códigos, o que é canônico dentro das danças urbanas, então você perde para um lado, ao mesmo tempo quem é do balé clássico tem as suas expectativas, aí o pessoal da dança contemporânea que se interessou por essa aproximação com proposta também fica assim, nossa, é difícil negociar, mas é muito legal também, o Carlinhos falou, essa coisa de você não encarar o produto, né, o seu produto final, não como produto final, mas sim um produto inacabado, né? Tem uma fala baseada até no Cracks, que é dentro do grupo de rua foi uma experiência mais complicada, né? Dentro dos nossos repertórios por onde eu transitei, participei e pude contribuir. E uma fala do Forsyth foi interessante, assim, ele conversando em uma conversa com o Bruno, Bruno interessado em saber, ele foi ver lá o Cracks e ele realmente sentiu uma diferença entre o trabalho anterior, né, questionou um pouquinho o Bruno, mas aí o Bruno meio cabisbaixo, falando com ele falou assim, mas quer saber, eu tenho um trabalho que eu mexo há 25 anos, o mesmo trabalho, e depois de 25 anos eu pensei assim, quer saber? Foda-se, eu não vou melhorar nunca mais isso aqui. E foi o Bruno se deparou com ele falando dessa forma, foi incrível, né? Que até mesmo você bota numa redoma um tipo de artista, né? Eu estava lendo um livro recentemente sobre Leonardo da Vinci, né? E cara, é interessantíssimo o livro, que a gente conta, a gente sabe do gênio que foi, né, o cara super versátil, 500 anos atrás, mas pouco a gente fala muitas realizações de Da Vinci. E esse livro fala
dos processos inacabados e que ele deixou pelo caminho. Ele deixou muitos rascunhos. Da Vinci tem muitos mais rascunhos do que um produto final, entendeu? Era um cara, uma mente totalmente perturbada, que ele não acabava com seus processos, entendeu? Então, nós que somos humanos, tudo bem a gente errar, tudo bem a gente, né, não acessar todos e propor caminhos que não são acabados, né? Eu, particularmente, tenho um trabalho que chama-se Relações, que é um trabalho bem interessante, inclusive agora ele virou livro, lá em Salvador, fizeram um catálogo da dança contemporânea dos anos 2000, e aí eu estou nesse livro com muito orgulho, de um trabalho chamado Relações. Eu criei esse trabalho em 2004, e hoje eu recriei ele para a Curitiba Companhia de Dança, ele está lá até hoje. Eu consigo enxergá-lo com as minhas fragilidades enquanto coreógrafo da época, mas eu tento mantê-lo, respeitar ele, né, como ele sempre foi, mas mesmo assim eu tento trazê-lo para agora, para 2021, tanto que tem acho que 2 cenas desse trabalho, eu ressignifiquei as cenas, e aí eu fico olhando outros trabalhos meus, como Identidade Deslocada, que foi um trabalho que nós estreamos no CCBB em 2007, ou o próprio Caminhos também, que é um trabalho mais antigo, são trabalhos mais, talvez, eu mexeria neles, sabe? Essa é uma inquietude minha enquanto profissional, enquanto artista, por isso que eu trouxe a fala do Paulo logo no início. E eu consegui entender isso, assim, os meus intérpretes sempre falam, poxa, Laerte, você muda tudo, muda no dia do espetáculo, mas a gente não muda todos os dias, é tão vivo isso. Por que você fala de dança contemporânea, né, Sabrina? Por que você fala de dança contemporânea se você é engessado? Então, como é que é isso? Se você, de fato, é um artista contemporâneo, a sua vida é assim, o seu pensamento é assim, a maneira como você fala, como você age. Então, o seu trabalho tem que ser nesse lugar. E aí, assim, eu sempre trago isso, para essa provocação para os meus artistas. Assim, a gente já montou 2 espetáculos em um mês, assim, um espetáculo entrando por dentro do outro, porque a gente via a necessidade da maturidade, não só minha enquanto diretor, mas deles enquanto intérpretes também. Então isso é muito vivo em mim. Assim, eu estou sempre mexendo, estou sempre, assim, cada dia que eu estou no ensaio é um espetáculo, é um evento. E aí, na segunda-feira, o artista está de uma maneira, na terça-feira ele está de uma outra maneira. Porque talvez ele tenha chegado atrasado, talvez ele tenha brigado em casa, ou pagou uma conta, ou está mais feliz, ou não está bem de cabeça. Eu uso isso. Eu trago isso para o ensaio. E aí eu vou mudando, porque o tempo dele é outro. É vivo, né? Assim, a arte está o tempo inteiro se mexendo. Enquanto a crítica... acho que a crítica ela é muito, assim, no Brasil, né, posso falar um pouco sobre isso, a crítica tem seu interesse, né, na verdade. Então, eu já tive críticas maravilhosas, tive críticas que não foram tão boas, e tive críticas que eu, particularmente, eu discordo. Por exemplo, a gente fez o Nunca Mais, a gente recebeu uma crítica que eu acho que é uma crítica segregatória, por exemplo. Né? Então, enfim... É muito louco falar sobre crítica no Brasil, sabe? Porque eu acho que o crítico ele tinha que estar com o artista, acompanhando o artista, conhecendo a história do artista. Ele tinha que ir no ensaio para saber o que o cara está pensando, para depois sentar e falar sobre o assunto do cara. Não é criticar o cara, na verdade, ele está trocando ideias com o artista, né? É um pensamento dele enquanto artista, respeitando o diretor, o coreógrafo, o bailarino, o figurinista, o cenógrafo, quem quer que seja, que esteja dentro dessa equipe. Então, acho que assim, é muito delicada a crítica no Brasil. Assim. Eu vou ser crítica um dia. Carlinhos sabe, né? Quando a gente discorre, a gente assiste o espetáculo, depois a gente senta e fica. Eu vou ser crítica um dia. Minha pergunta que eu ia fazer para o Carlinhos é justamente isso, porque o Carlinhos é um artista que vende, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ele vende o Brasil, ele vende a nossa gente, a nossa cultura, a nossa poesia. Lá em 2010, tipo, o Carlinhos adorava um cabelão volumoso em cena, e enquanto estava todo mundo botando gel e coque, ele sempre teve essa... Tanto que nas primeiras obras da companhia, foi uma obra que trouxe ali uma carga étnica, né?
uma carga folclórica do nosso país, pé de cachimbo. Eu queria perguntar para o Carlinhos qual é a sua relação com o Brasil e por quê? Porque tem tantas outras coisas legais também, mais interessantes. Eu acho que, na verdade, o ponto de partida é justamente a gente ser ímpar, né? Eu acho que, assim como você absorve e pega os bailarinos, a gente que escolhe os bailarinos intérpretes para a tua obra, você também quer, na minha cabeça, eu quero identificar muito de onde eles saíram. Eu vim de Manaus, né? Então, eu sou muito conectado com minha terra, muito conectado com o meu chão. Mesmo que a gente vá, eu sempre digo que eu volto. Então, eu acho que esse lugar de ser brasileiro, esse lugar da cultura, esse lugar ser nosso, ele é único. Mesmo que a gente fale de uma forma diferente de outro tema, mas o Brasil está incluído ali de como você vai contar aquela tua história, né? Então, a minha história é diferente de como, por exemplo, um carioca vai contar a história, ou de um cara do sul vai contar a história, ou de um negro vai contar a história, porque são corpos ímpares e histórias ímpares. Então, tipo assim, cada um tem uma forma de contar a sua história. E isso tudo tem que ser respeitado e escutado, como o Leste falou. Eu acho que a gente tem que ouvir isso tudo e tem que absorver isso tudo. Não significa que a pessoa que já está no mercado há muitos anos vai falar coisa completamente certa do que aquele que acabou de entrar no mercado. Porque a gente também não tem que ouvir aquela pessoa que está chegando e de repente ele vai falar uma coisa que você, na verdade, não enxerga. E você tem que ouvir. Eu acho que é daí que surge essa ideia de, poxa, então por que não falar de onde eu saí? Então, não foi uma ideia assim, porque eu gosto muito só de falar disso. Mas foi uma coisa que eu me identifiquei muito. E quando eu me identifiquei muito, eu falei, bom, então eu acho que eu vou para esse lado. E acabou que todos os trabalhos, quase todos, né, que tem os 2 trabalhos que não são, mas quase todos os trabalhos foram para esse lado de falar um pouco da cultura, um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa raiz, um pouco da nossa terra. Tudo está presente, né? Tudo tem que ser vivo, tudo depende de como você fala, porque tudo é importante. Você tem que saber o que você quer falar, porque eu acho que todas as coisas que você quer falar enquanto arte ou em defesa são importantes. Só que você tem que saber quem você quer alcançar. A verdade é essa. Então, acho por isso que eu defendo muito essa ideia da fala brasileira, da nossa fala, né? Então, muita coisa para ser explorada, né, no Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil, pelo Brasil afora. E, cara, como é muito diferente, tipo, um estado do outro, tanto com sotaque. Teve um período que eu pesquisei muito sotaque, o porquê que quando eu vejo alguém falando, você é louco, meu, eu sei que é de São Paulo, sabe? Oi, guria, eu sei que é do sul, égua doido, é do norte. Então, eu já viajei muito nesse lugar. Na dança também, que eu e o corpo vai muito para isso também. Nosso corpo, ele vai muito para esse lugar também, né? Tipo, ele está muito identificado na forma de andar, na forma de você brincar, na forma de... Isso vai muito de um local que vai a tua dança, né? A tua identidade. Então, ela se torna-se único. Então, eu acho isso muito bonito e, de verdade, eu gosto de prezar muito isso. Isso aí, cara. Cara, que bom. Poucos artistas, né, dão valor para o que a gente tem aqui, porque é uma frase clichê, mas eu acho que só no lugar artístico e no lugar de produção você consegue entender a profundidade, que é nós somos um país rico, né, e essa riqueza ela precisa ser gasta e explorada. Huguinho, nesse campo, você que é um artista que gosta de trazer conceito para as suas obras, como que você pesquisa? Você pode falar da hip hop, da GRN, até mesmo do Roots, você abordou logo mais cedo. Como que você pesquisa? Fala um pouco de como que você trabalha ali um espetáculo. Não tem uma receita certa. Eu acho que a gente acaba dependendo do processo, do período que você está passando, das pessoas que estão te contaminando, das suas referências. Assim, um texto que, quando eu li a primeira vez, e eu até hoje eu leio de novo, que é o Coreógrafo como DJ, da Helena Katz, né, desde a partir do momento que você se entende, também um vídeo do Everything is a Remix, do Furby, se não me engano,
que você entende, né, que a gente é uma colcha de retalho, cara. A gente não, né, a gente a todo momento a gente está se afetando por muitas coisas, a gente tá sendo alvejado no mundo, né, no mundo que a gente vive, né, esse momento de pandemia, mas é um momento, né, que já acarreta talvez, né, nós somos alvejados por informações que são geradas, né, informações, e aí se fala de pós-verdade, de verdade hoje em dia, seja informações, cara, a cada momento, realmente, é possível você realmente, como o Arte até citou aí, né, você atropelar uma criação em cima da outra, né, repensar em cima, quando tu vê, tu já está numa outra, pensando que estava atualizando a anterior. Então, quer dizer, a motivação são variadas mesmo, sabe? Isso é difícil precisar algo, assim, não, é assim que eu começo. Eu acho que o começo é você se afetar por algo que vai te estimular. E aí, às vezes, é um livro, às vezes é um vídeo, às vezes é uma conversa, às vezes é o seu elenco, às vezes realmente é o processo que não você passa por ele ali, você acha que você solucionou ele até um certo ponto, mas ele... Aí, isso é muito comum, né? Hoje em dia, você vê até essas trilogias, né? Que as pessoas, né, pegam um assunto e desenvolvem em momentos, né, em peças. Então, eu gosto muito de recombinar, eu gosto muito de entender o que eu tenho, né? Samplers fala disso, né? Cara, eu tenho esse elenco, é um elenco incrível. Como é que eu posso fazer uma peça, né? Aí surge a oportunidade do Ocupa Cacilda, e aí você tem, sei lá, 15 dias para montar um trabalho, né? O que você tem? Eu tenho esse elenco, eu tenho um elenco de improvisador, eu posso criar um roteiro, né? Como é que a gente pode ligar isso? A relação de dança e tecnologia me estimula, me instiga bastante, né? Então foi uma linha de raciocínio que a gente sobrepõe ao material que você tem e recombina isso tudo. Então, recombinar, eu me sinto muito satisfeito nesse lugar de perceber, né, como recombinador, como um DJ mesmo. E a coisa de trazer para a cena algo vivo, né? E a improvisação, ela tem esse lugar que você tem que ter um elenco que você confia para você entregar, né? Você trazer a ideia do jogo, né? Isso acende, né? Traz o intérprete como num estado de presença muito grande. Então isso, né? O Roots é um local de repertório mesmo fechado, mas o Samplers é um local de muita abertura, né? Como a Sabrina falou ali, lá eram poucas sequências, né? A gente tinha mais um roteiro e muitas lacunas para preencher, entendeu? E é afetado por né, Messi Cunningham, né? Por trás muito essa referência também na coisa do jogo, na coisa de você ter estruturas pré-montadas, mas que na hora não se sabe quem vai fazer o quê. Então ele jogava muito com isso também como referência muito forte. Não sei se eu repeti, gente, mas eu tentei organizar aqui essa tempestade de cabeça para passar, para tentar estruturar uma raciocínio para você. Tempestade de cabeça, porque aqui começou a vir um monte de nuvenzinhas, e elas se chocaram. É conteúdo infinito. Mas eu fiz essa pergunta justamente para você, porque, enfim, já sei como você trabalha e sei como você preza para colocar algo ali que tenha substância, né? E é muito legal que os 3 diretores que estão aqui presentes são incríveis e maravilhosos e trabalham de formas diferentes, né? Como o Hugo falou, não tem receita pronta. E aí entra também um pouco na pergunta que eu vou fazer para o Laerte, que é sobre a assinatura. A arte está sempre nesse lugar de subjetividade, relatividade, não sei, mas ainda assim a gente consegue ver a assinatura de vocês. Eu consigo olhar e falar, o negócio aí tem a mão do Carlinhos.
Eu assisti o espetáculo de uma outra companhia, de um outro diretor, e eu falei assim, Carlinhos! Depois a gente saiu para jantar e eu, ahá! Então isso é muito legal, porque mostra a maturidade de vocês como diretores. E a pergunta que eu queria fazer para o Laerte é justamente essa, porque o Laerte também é conhecido por ter uma movimentação bem específica, bem identificável, não sei se eu posso usar essa palavra. Como que você, dentro de toda essa fragilidade de um espetáculo, de processos criativos, você depende do elenco, um elenco completamente diferente, como que você ainda assim consegue colocar a sua marca registrada, a sua assinatura, mesmo que seja algo do zero? Na verdade, eu comecei nesse lugar porque eu senti necessidade de estar falando como artista, né? Como bailarino. Vou voltar como bailarino ainda para chegar nesse lugar enquanto diretor. Eu trabalhei com muita gente incrível no Rio de Janeiro, no Brasil, como coreógrafos. A gente tem uma história muito rica, assim. E eu, enquanto artista, eu sempre tive necessidade de criar. Eu sempre fui professor, sempre fui coreógrafo e sempre fui bailarino também. E quando eu, do lado mais fechado quanto coreógrafo, eu senti a necessidade de ter uma identidade muito forte, minha, uma linguagem muito própria. E a movimentação sempre foi muito forte. Sempre busquei isso, criar uma identidade para que o público pudesse também se identificar, os críticos, enfim, os bailarinos também pudessem ter uma direção um pouco mais forte. De 2010 para cá, eu comecei a soltar um pouco mais isso e trazer um pouco a história de cada bailarino para o meu trabalho. Mas é importante, eu sempre, assim, sempre achei super importante, você criar uma linha de pensamento corpóreo, eu digo de movimento, né? Não só subjetivo, porque o trabalho, assim, você trabalha com certos intérpretes diferentes, cada um vai trazer uma história, cada um vai vir de um lugar diferenciado. E se você deixar isso muito solto, a sua linha de espetáculo enquanto diretor, ela fica muito aberta. E o público talvez ele crie uma dificuldade de aproximação enquanto isso. Então, por mais que hoje, 2010 para cá, por mais que eu tenha aberto muito, e eu adoro esse lugar cada vez mais, eu preciso estar sempre colocando a minha identidade. Cada vez eu percebo que eu coloco um pouco menos. Antes eu tinha 8, 9 células de movimento que eu ia desdobrando isso em uma hora. Hoje eu tenho 3 ou 4 células de movimento que eu vou desdobrando e elas ficam dentro do trabalho, às vezes são imperceptíveis, mas elas têm uma identidade muito forte. Isso é uma coisa que eu sempre primo. Internet, né, gente? Eu acho que a frase que a gente mais falou nesse período foi: tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo. A frase que a gente mais falou nesse período foi essa, gente. É muito legal quando a gente vê que às vezes a assinatura vem sem esforço, né? Porque realmente vocês já sabem o lugar onde vocês estão. Tem um aluno meu que, de muitos anos atrás, que ele era bom dançando, mas ele começou a tirar foto. Cara, a foto dele era muito boa, era muito boa. E ele assinava do ladinho, embaixo, né? Foto de fulano de tal. Aí eu costumo trabalhar com grandes fotógrafos, e os maiores fotógrafos que eu trabalho não assinam nada. E eu cheguei a perguntar isso: por que você não botou só logo no cantinho, ou que negócio, né? Vai, fulano de tal. Mas eu não preciso, a minha foto já fala que sou eu. Caraca. E aí eu comecei a ver esse meu aluno. Olha, e foto é uma coisa que a gente é bombardeado o tempo inteiro. Sim. Eu comecei a ver esse meu aluno crescendo tanto na fineza das técnicas e detalhes da foto, que eu consegui ver um processo desse tipo, de alguém conseguir colocar uma assinatura numa obra dele e não precisar assinar. Eu acho que esse é o grande lugar do artista, que vocês três já estão e fazem muito bom. E fazem muito bem, com muita propriedade. Corri, deixei de falar um monte de perguntas, que eu vou ter que sair. E aí eu já queria caminhar para o nacional, infelizmente, eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu queria também entrar nos paralelos, né? Porque aqui a gente está puxando muito para o lado da companhia de dança.
mas que vocês também são diretores de áreas completamente diferentes, né? O Laerte é diretor de cinema, o Carlinhos é diretor, produtor, o Hugo também é diretor no segmento de ensino e arte e educação. Então, isso além de palcos, além de obras, também traz uma função ali, né? Uma função organizada, um trabalho de liderança, de formação de equipe, de delegar demandas e tarefas, cobrar, ser chato, ser legal. Então, isso é uma coisa também que vocês três têm em comum que eu admiro muito. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, uma para vocês, se vocês gostariam de fazer perguntas entre si. Assim, eu tenho várias perguntas para fazer para os meninos, imagina. Faz uma só, cada tempo. Carlos, vou fazer uma pergunta para o Carlinhos. Carlos, a gente falou uma vez lá em São Paulo, fiquei muito intrigado, fiquei muito feliz isso que você falou, eu vou falar aqui de novo, a gente falou em off. Desculpa se eu estou falando rápido, que eu falo um pouco rápido. Isso que você falou, assim, para os jovens que estão ouvindo e para as pessoas que têm dúvida em ser artistas, trabalhar nesse lugar, né, assim, de dança. E como é que você pensa no seu plano de carreira? O que você pensa em estar fazendo? Como é que você vê isso enquanto artista, né, daqui a alguns anos? Eu sei que a gente está vivendo uma lacuna pandêmica, mas como é que você pensa sobre o seu plano de carreira? Assim, é tão bom, eu fiquei tão feliz o que você me falou lá em São Paulo, eu queria que você falasse aqui pra gente. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente não pensa, mas você falou uma coisa super importante, né? Acho que quando a gente está no meio da dança e está ali como artista, você não pensa um pouco adiante, né? Não pensa à frente, né? A gente quer fazer, ou às vezes até se vende só para fazer, ou na verdade, às vezes nem se vende, faz mesmo de graça. Tem uma coisa. Eu acho que às vezes tem que colocar tudo numa balança, né? E eu não falo disso de forma nem tipo, profissionalmente falando, mas eu acho que mesmo de questão de entrega, digamos assim. E eu acho que assim, e eu sempre levei isso muito para minha vida, tipo assim, como eu falei, eu não sou do Rio de Janeiro, mas quando eu decidi vir para o Rio, né, foi uma decisão minha, eu tinha apenas 11 anos de idade, eu falei assim, eu preciso me alimentar de outras coisas, que daqui não dar mais, eu preciso ir para outros lugares. Falei para meus pais, meus pais só falaram, tá, vou te ajudar até tal hora, depois você vai se virar sozinho. E depois desse se virar sozinho, você acaba entendendo que, na verdade, aquele momento ali, ele é muito mais extenso do que o agora. Então foi daí que começa a ter esse momento. E depois, e o depois, e o depois. E eu acho que o bailarino ele tem uma vida muito curta, o artista, né? Enquanto físico, né? Mas pelo contrário, o artista ele tem uma vida muito longa que ele deve seguir. Então, eu acho que é esse lugar que eu acho que a gente precisa começar a reconhecer, entender até onde você vai se fazer bem, feliz. Como você falou, não danço mais, não sou mais intérprete, mas ao mesmo tempo você direcionou para outro lugar e você está muito feliz, muito satisfeito e muito contente, né? E eu acho que esse plano de aonde a gente vai se colocar e vai colocar cada vez as medidas certas de cada etapa da vida do artista que eu acho que é o mais difícil. Até onde a gente vai medindo, né, essas forças. E eu acho que daí que surge na minha cabeça, você falou um plano de carreira, e na verdade, na época, eu falei, é um plano de carreira, mas eu não tinha nem identificado que era isso de fato, né? Tipo assim, você vai, passa como bailarino, depois você vai, faz a tua companhia ou tua coisa. Hoje eu estou produzindo, porque acaba que eu tenho uma velocidade muito mais rápida, eu quero muito na hora, então, tipo assim, se as pessoas eu não consigo, então eu preciso também delegar alguma dessa velocidade e falar qual é o caminho que eu preciso seguir. E hoje, como a Sabrina falou, a gente tem um espaço que é uma sede que ainda está em formação, mas que já está em construção, que é justamente para esse lugar de diálogo, de debate, enquanto artista corpo, né? Enquanto artista continuação, enquanto artista não só a sala de dança, não só o espetáculo, não, mas e o depois, e a frente. E como é que você vai se identificar? Porque eu acho que nesse mundo pandêmico que a gente está vivendo, a gente levou uma porrada muito grande. Falou assim, caraca, e agora? Eu não posso fazer? O que eu vou me virar para fazer? Porque tudo que eu gosto de fazer foi cancelado, né? Se você gosta de fazer isso,
Você teve que se reinventar, mas se reinventar de uma forma tipo assim, tá, então o que eu vou porque assim, me achar ou me descobrir novamente, me redescobrir, para eu também não cair numa mesmice de uma depressão, numa mesmice de cansaço, mas como é que eu vou me redescobrir? E nesse momento a gente vai se redescobrir. Quando você começa a pensar à frente um pouco, você vai se redescobrir mais rápido, né? Tipo, você é um coreógrafo, sim, você é um produtor, sim, você gosta de fotografia, você gosta, por que não, de administração, você gosta de cinema, você gosta de... Então, são outros lugares que você gosta, na verdade, você não investigou e você não pensou à frente, né? Então, eu acho que esse lugar aí que eu acho que a gente precisa instigar, eu acho que isso foi o que a gente conversou lá em São Paulo, eu acho que falta isso no corpo jovem, a gente precisa instigar o artista a querer mais. Agora eu terminar uma faculdade de moda, né? Carlinhos Exato. Agora é estilista também. E fiz, tipo, no âmbito que estava também criando. Não é porque eu vou largar tudo e eu vou trabalhar com moda. Não, eu gostava, e por que não estudar, né? Por que não, como eu falou, por que não ir lá, ir mais fundo e pesquisar? E não vou deixar também de ser artista. Isso vai só complementar o que você já é também, né? Eu acho que isso que é legal. Carlinhos, você tem alguma pergunta para ele? Pro Laerte? Eu tenho. É o Laerte. Mas eu acho que pode ser para os dois, eu acho que é legal. Eu sou, tipo, eu sou fã de vocês, né? Tipo assim, eu sou mais novo aqui, entre aspas, tirando a Sabrina, mas é muito legal de ver toda essa trajetória, né, coreográfica, tipo, quando eu, tipo assim, comecei a dançar, o Laerte já coreografava, né? O Hugo também já tinha seu próprio assinatura e tudo mais isso. E eu acho assim, como é que foi isso, tipo assim, de atravessar muitas gerações, que eu acho maravilhoso, e ao mesmo tempo você estar tão atualizado, né? Porque eu acho que isso que é o mais legal, porque às vezes você vê um profissional que parou lá na década de 90, você parou na década de, sei lá, e hoje eu olho o trabalho do Lash e falo, nossa, que legal, que identidade tão atual, tipo assim, nem parece tipo assim, é uma discussão para agora. Eu acho que isso é o legal, né? Mas como é que é esse processo para vocês dois, tipo, ainda instigar o público? Eu vendo como público também agora, né? Eu acho que isso é o mais rico. Nessa condição, assim, eu nunca sentei num trono. Eu conheço colegas que falam assim, eu sou antigo, eu sou old school sou eu, né? Nas danças urbanas é muito isso, a terminologia é muito usada. Eu sou old school, então você tem que me respeitar, né? Porque eu sou o mais velho, eu nunca sentei nesse trono, sabe? Mesmo fazendo parte de um projeto que é o Jazz de Rua, no Rio de Janeiro, que inicia... No Rio de Janeiro foi um grupo que começa a, né, fazer essa transição, realmente a pegar essas codificações que se relacionam com as vertentes das danças urbanas e levar para a caixa cênica. Né? Eu venho atravessando essas gerações, participando de discussões, mas nunca, em momento nenhum, me sinto no direito de sentar nesse trono e falar assim, cara, é isso, eu me aceita do jeito que eu sou. Não, sempre me sentir provocado a todo momento, considerando as gerações que estão chegando, as novas discussões, as novas ferramentas. Né? Hoje a gente discute o TikTok, né, como plataforma de visibilidade. Né? Aí muitos consideram que o TikTok não, né, ele não valoriza a dança, que ele deixa a dança superficial. O TikTok ele não foi inventado para dança, como a caixa cênica também não. São plataformas diferentes. Né? Quando se pensou na caixa cênica, não se pensou, vamos fazer algo para dança. Se pensou em algo para ser, né, para contemplar arte, né? Para potencializar, né, histórias, narrativas. Então, é nisso, estar atento às discussões atuais, estar atento às novas, às recombinações, porque, na realidade, o que é feito de fato, né? Você vê traços do que é feito agora, mas se você for lá atrás, e não se prender em discussões, às vezes que né, vão até 30 anos atrás, 50 anos atrás, mas, cara,
o fazer dança é tão antigo, o fazer arte é tão antigo, se expressar, as diferentes formas que os seres humanos encontraram de poder se expressar nossa, uma diversidade tão grande. Então as coisas são cíclicas, né? Talvez nesses 30 anos de história que eu tenho uma relação mais próxima com a dança, nossa, eu vi situações acontecendo, sendo refeitas, porque é muito interessante a vida, porque as coisas são refeitas, são cíclicas, mas ao mesmo tempo são todo dia algo diferente. Todo dia a gente tem dia e noite, mas são dias e noites diferentes. Então é isso, eu me sinto a todo momento provocado, porque você tem que estar atento, você tem que realmente, né, estar disponível para as coisas, para as mudanças da vida. E principalmente nesse mundo líquido, né, que é tanto falado hoje em dia, né? Zygmunt Bauman, hoje, né, cada vez mais se fala nele, né, porque da percepção da modernidade líquida, né, é isso, a gente é o olhar atento mesmo, que é natural do artista, né? Nós como artistas, na condição de artistas, que fazem parte também de um processo artístico de resistência. Né? Vale muito, gente. Boa. Eu faço uma pergunta para o Laerte ou o Laerte responde? Como é que é isso aí? Acho que você já falou tão bem, assim, sobre... Assim, só o fato de você colocar Bauman na resposta para o Carlinhos é isso. Uma jogada. A gente está aí no mundo líquido. Toma aqui, ó, conteúdo. Sim, assim, eu fico pensando sobre isso, assim, que o Carlinhos perguntou sobre passar por gerações, né? Se olhar um evento meu, eu dançando nos anos 90, você fala que é uma outra pessoa, e de fato somos outra pessoa, né? A gente era uma outra pessoa. A gente reconhecer isso, entender isso, que a gente vai mudando conforme o acontecimento da vida, né? Coisas boas, ruins que vão acontecendo, vão trazendo para você maturidade, cicatrizes, e você tem que reconhecer isso e levar isso para a cena. Então você muda, de fato. Hoje eu não tenho o mesmo pensamento que eu tinha 10 anos atrás, é entender isso. Mas é difícil chegar nesse lugar também, né, de inquietude, porque é tão difícil trabalhar com arte e é tão difícil acertar. Eu, particularmente, eu acho que eu erro mais do que acerto. Eu erro muito quando eu estou criando, quando eu estou produzindo. Eu erro muito mesmo. Por isso, talvez, essa minha inquietude de não estar nunca satisfeito. Estou sempre olhando e sempre tentando acertar, mas sempre errando através do erro. E quando você acerta, você fica nesse lugar, né? Você, sei lá, é mais fácil você sentar no trono e falar, não, aqui eu não quero sair porque eu estou confortável nesse sofá. A velha história de sentado no sofá, sabe? Porque é difícil, né? É difícil ser um Michael Jackson da vida. O cara acertar em tudo. O acerto é uma sucessão de erros, né? O acerto é uma sucessão de erros. Assim, são poucas, isso é para poucas pessoas no planeta. Então, assim, eu particularmente como artista, eu tô sempre inquieto, tô sempre, assim, na verdade, toda vez que eu tô montando um trabalho novo, eu tô sempre começando, assim, eu acho que eu tento olhar, trazer a minha experiência dos meus outros trabalhos, mas eu tô sempre partindo da tela branca mesmo, assim, eu me permito a isso, partir da tela branca. Eu acho que o artista que é desprendido do orgulho, de ego, se recusa a sentar nesse trono, ele é um artista infinito. Realmente, conteúdo, conexões, os materiais que a vida nos dá são infinitos. O Gui, você tem uma pergunta, porque eu sei que você tem que ir embora agora. Gente, eu tenho que ir. É uma pena, porque eu adoraria ficar mais tempo aqui com vocês. Aí para os dois, tá? Para vocês dois. Eu acho que vocês vão falar muitas coisas bacanas. E aí depois eu vejo. Depois você bota minha fotinha aqui, tá congelado. Assim, uma vez eu vejo vendo uma fala do Leandro Carnal, acho um cara que faz muita coisa bacana. Ele na condição de historiador, ele identifica através, obviamente, de outras referências, que ele traz sempre muitas referências também nas conversas, que
momentos que modificam a história da humanidade são identificados através de revoluções, de guerras e de pandemias. São pontos muito importantes que ajudam a, né, modificar o rumo, né, da história da humanidade. O que vocês, já que a gente está passando por um dos grandes momentos que modifique, que ajuda, que contribui para modificar, para mudar a direção, né, da humanidade, o que vocês identificam durante essa pandemia que possivelmente ou fatalmente modificou o rumo do fazer dança? E eu não vou poder ouvir, tá, gente? Mas não, você vai ouvir na segunda-feira. Eu vou ver na edição, tá bom? Tá bom. Quero, infelizmente, me despedindo desse encontro maravilhoso. Obrigado mais uma vez, sabe, pelo convite. Pode chamar sempre que precisar. Estou aqui à sua disposição. É um prazer poder, né, ter essa troca aí com você e, obviamente, com os meus queridos amigos, colegas, parceiros, pessoas que também admiro, que, né, procuro estar sempre, na medida do possível, antenado do que vocês estão fazendo. Então, espero que fique a torcida em mais encontros como esse, em futuros próximos. Ok? Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado. Saudade de você, cara. Saudade, irmão. Saudade aí também. Se cuida, por favor. Qualquer hora a gente se encontra, né? Vocês também. O Carlinhos caiu, né? O celular também descarregou. O celular, o meu também. Não, tudo bem. Acho que a gente, nessa lacuna que nós estamos vivendo, nesse momento de isolamento social, acho que para todo mundo criou uma reflexão muito grande em, de fato, o que faz sentido para a gente, o que faz sentido em termos corpóreos, né, enquanto artista também, como a gente pode estar produzindo. E acredito que a tecnologia, assim, todo mundo reaprendeu a trabalhar com a tecnologia, né, assim, com fotografia, com luz, com distanciamento de câmera. E essa aproximação já iria acontecer, mas ela antecipou, né, por conta da pandemia. Então a gente teve que se readequar em relação a isso. Eu criei ano passado, por exemplo, um trabalho para a Fernanda Martini, para o teatro, uma excelente intérprete, e nunca havíamos nos encontrado antes na vida. A gente nunca se encontrou, a gente não se conhecia. E eu criei o nosso processo foi todo pela internet, pela plataforma na internet. Então, assim, a gente teve que se readaptar à realidade dela, a minha realidade, a gente está ensaiando, está passando o feeling dela, a internet cair. Eu acho que esse lugar fez com que a gente tivesse um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência na hora de criar, de voltar, de até você poder olhar o seu trabalho de uma outra perspectiva também, porque quando você está criando em um estúdio, em um espaço cênico, você está ali criando com o teu intérprete muito empírico, né? Você o empirismo é muito forte ali naquele momento, mas quando você está criando numa tela, você consegue enxergar o seu trabalho com uma outra visão, então você tem um outro cuidado, né? Então, assim, acho que esse é o lugar da pandemia, do refazer a dança, que criou-se um olhar um pouco mais criterioso, né? Assim, de você poder trabalhar a sua movimentação com uma outra visão. Desculpa, minha internet caiu. Eu dei um tombo, fiz um rolamento e voltei. Então, eu, na verdade, eu tive um pouco de resistência nesse lugar, confesso, no início da pandemia, né? Como ele até pegou o final, eu gosto muito de estar no contato, do encontro, né, do intérprete, de olhar, de tocar, de segurar, de sentir. E logo no início, eu meio que travei e tirei para mim até. Eu estudei muito, fiquei, tipo assim, off para mim. E depois falei, não, eu preciso também agora entender que a gente precisa ajudar um ao outro. E aí foi de conta, a gente foi se encontrando com a companhia, foi discutindo, a gente tinha muito mais discussão do que, tipo, de fato, construção.
para onde a gente vai, como eu acho que não podia largar a mão de ninguém ali naquele momento também, né, como estávamos, e a gente foi criando muito também ideias de videodança, porque hoje é uma ideia que eu gosto muito e não tinha tempo de fazer, a verdade é essa, não tinha tempo e nem experiência para fazer, a verdade é essa. E a gente foi criando alguns, foi identificando, foi fazendo de um jeito, foi criando de um outro, foi levando para um lado, e a gente foi muito para esse lugar de se reconectar com a câmera de filmagem, né? E filmar a dança para esse lugar, né? Não filmar a dança a partir de uma coreografia filmada, e sim, por que não fazer uma releitura de vídeos para esse objetivo, né? Para esse cunho. Então, foi um lugar de pesquisa desse lugar. E, além de tudo, também eu entrei mais na produção. Então, tipo assim, eu estudei pra caramba também para produção. Tirei muito mais para esse lado de que não tinha tempo, né? Quando a gente está produzindo muito, viajando muito, a gente criando, dançando, então a gente não consegue olhar até para aqueles lugares que eu comprei, que a gente gosta, mas não vai lá porque às vezes não dá tempo, ou você não se organiza, entre aspas, para estar dando atenção, né, correta para aquele lugar que você sente necessidade. E aí foi quando eu me redistribuí tudo de novo e falei assim, eu acho que agora é hora de revisitar aquele lugar que eu não fui ainda. Então eu tirei muito para esse lugar do artista mais empreendedor, do artista mais entender como a gente pode refazer tudo, já que a gente saiu do palco, então como é que é fora do palco? Então vamos fazer sim fora do palco, esse é o desafio de hoje, né? É o desafio de agora. Então, por que não levar isso como desafio delicioso? E aí a gente levou para esse outro lado e a gente meio que foi criando para esse lugar. Meninas, muito obrigada. Olha, quase 2 horas de conversa, eu não sei. Meu Deus. Material, né? Eu tinha muita coisa aqui para mostrar e eu tive que ir cortando. Vamos ver o Hugo dançando, gente, já que ele não está aqui. Do Hugo dançando para Hebe Camargo, gente, Hebe. Uau! Tá aqui? Que legal! Vamos ver. Você fez um negócio aí que você parecia um borrachinho. Olha! Que legal, né? E o outro? Olha, que legal, né? Rainha Hebe Camargo. E é isso, meninos. Muito obrigada. Beijinhos. Beijo. Sabrina, parabéns pela iniciativa. Você também é uma empreendedora. Continue assim. Eu tenho muito orgulho de você. Verdade. Quanto artista, quanto pessoa. Não vou nem te falar quanto bailarina, né? Porque fizemos um trabalho e você foi indicada como a melhor intérprete, assim, e como profissional também. Você é merecedora. Tudo. A gente, pelo amor de Deus. Assim, então é claro. isso, meninos. Muito obrigada. Beijinhos. Beijo.